Segunda Reis, capítulo 6, versículo 1 diz assim: E os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Vê, o lugar em que moramos contigo tornou-se estreito demais para nós. Hoje eu quero falar com vocês acerca de espaço, de imensidão, de entender aonde Deus quer nos levar, como igreja local, como igreja na cidade, como igreja na nação, entender aonde Deus quer nos posicionar. E nesse texto, Eliseu, ele tinha uma casa que era uma escola de profetas, uma espécie de seminário hoje em dia, onde os profetas aprendiam a arte de profetizar. Eles aprendiam o beabá da palavra, das escrituras, e aprendiam como profetizar de maneira correta, de maneira íntegra. E ali, naquela casa, tinham vários jovens, vários homens solteiros, e de repente as matrículas da escola de profetas encheu demais, e de repente aquele lugar estava cheio de profetas. E uma das coisas que me chama a atenção é que aquela escola de profetas, ministrada por Eliseu, já havia ensinado muito bem eles, porque a palavra de Deus diz que os próprios filhos dos profetas perceberam que aquele lugar estava muito pequeno para eles, já não servia mais, já não tinha mais o conforto que tinha antes, já não tinha leitos para todo mundo, já não tinha disposição na casa para todo mundo, e eles perceberam, parte dos filhos dos profetas, essa percepção. Os filhos dos profetas falam acerca de uma nova geração, e quando eu falo de geração, eu não estou falando só de jovens, amados, porque se a gente entender geração, é todos aqueles que estão vivos, amém? Então nós todos fazemos parte de uma mesma geração. E quando o texto fala de filhos dos profetas, ele está falando: ei, de repente uma nova geração se levantou e percebeu que o espaço estava pequeno. De repente, essa nova geração chegou para Eliseu e falou assim: ei, Eliseu, esse lugar já não serve mais para nós. Esse lugar ele nos serviu muito bem, ele nos serviu de conforto, ele foi um lugar muito legal, muito bacana para nós, só que é momento de nós ampliarmos esse lugar, abrir os aposentos desse lugar, para que todos consigam habitar ali. Eu queria que você abrisse comigo agora em Isaías capítulo 54, onde nós vamos entrar no tema desta noite. Isaías, capítulo 54, versículo 1. Diz assim: Cante, ó mulher sem filhos, você que nunca deu à luz, cante alegremente em alta voz, ó Jerusalém. Você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não os impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. Essa palavra Deus está liberando para Jerusalém, amém? É uma palavra sobre um ambiente, um lugar. E ele coloca ele faz uma comparação de Jerusalém a uma mulher que não pode ter filhos, mas mesmo não tendo filhos, a palavra diz que ela vai se alegrar mais do que aquelas que têm. É claro que aqui ele está fazendo uma comparação, que Jerusalém era uma terra que estava desolada,
que estava abandonada, que estava saqueada. E naquele momento ele está dizendo que Jerusalém voltaria a ter vida, que ela voltaria a se alegrar, que ela voltaria a ter motivos do porquê celebrar, motivos do porquê ter alegria. Mas eu quero me ater ao versículo 2, quando ele fala para Jerusalém assim: ei, amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não os impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Aqui ele está falando acerca de um novo templo que viria para Jerusalém, amém? Assim como vai vir um tempo novo para nós, como igreja local, assim como vai vir um novo tempo para nós, como igreja brasileira, amém? Só que para isso a gente precisa entender aquilo que Deus está falando, aquilo onde Deus está se movimentando. E nós precisamos entender que chegou um momento em que nós precisamos fazer parte do mover que Deus está se movimentando. Percebam que o texto, Deus em nenhum momento ele diz assim: ei, eu vou ampliar, eu vou estender, eu vou firmar. Vocês perceberam que esta é uma ordenança para nós? Nós que temos que arremangar as nossas mangas, nós é que temos que botar ali o chapéuzinho e ir para o sol, para estender, para ampliar a nossa tenda. Entender que Deus está nos levando para um novo momento. Mas para isso eu preciso entender que eu estou fazendo aqui uma concordância. Lá em Reis, quem percebe isso são os filhos dos profetas. É uma nova geração que precisa aprender que o lugar está apertado, que o lugar já não serve mais. E eu quero citar aqui o exemplo que talvez você já ouviu repetidas vezes, mas para alguns vai ser a primeira vez, que é o exemplo da águia. Quando eu mexi hoje de tarde, Deus me lembrou mais uma vez da história da águia. A águia é um pássaro que ela é a que sobrevoa os lugares mais altos. E quando ela tem os seus filhotes, ela coloca nas mais altas, nos cumes das mais altas montanhas, para que nenhum predador venha pegar aqueles filhotes. Então ele fica lá isolado no ninho, e aquele ninho é um ninho muito confortável, é um ninho muito tranquilo, cheio de plumas, de folhagens. Só que aquele filhote, ele passa por 1 mês, 2 meses. Quando ele atinge a idade de 3 meses, eu estava estudando hoje mais profundo, a biologia começou a perceber que ela pega algumas carniças que ela quer dar para o filhote, só que até o 3º mês ela coloca na boca do filhote. Depois do 3º mês ela começa a sobrevoar o ninho com aquele pedaço de carne, e ela come e não dá para o filhote. Depois de mais um tempo ela pega um pedaço de carne, ela sobrevoa o ninho. O que ela está tentando fazer? Incentivar o filhote a voar. Ela só mostra o pedaço de carne, ela não coloca na boca. Ela começa a incentivar ele. Olha só como é legal aqui, é bem divertido, você pode comer voando. Só que é muito alto, e mesmo sendo um filhote de águia, ele ainda não entendeu quem ele é. Ele ainda não percebeu que ele pode voar assim como a mamãe águia. Ele ainda tem muito medo. Então ela começa a incentivar, ela tira ele e coloca ele na beira do ninho, para impulsionar ele. E a grande maioria dos filhotes voltam para dentro do ninho, porque é mais seguro. E não vamos até criticar, né, amados? Talvez eu e você faríamos o mesmo. Imagina, 7.000 metros, 8.000 metros de altitude. Só que eles começaram a perceber que depois de 3, 4 meses que o bebê não tem coragem de sair, ela começa a tirar as plumagens do ninho e começa a deixar no ninho só galhos e espinhos que machucam o seu filhote.
E o filhote começa a se incomodar. E aquele lugar que era tão confortável, aquele lugar que era tão macio para a gente ficar, a comidinha estava ali, tranquilinha, começa a virar um incômodo. Aí o filhote começa a perceber que ele pode voar como a mamãe águia. Pastor, onde é que tu está querendo chegar nisso tudo? Assim é a mesma coisa que Deus faz comigo e com você muitas vezes. Assim é como muitas vezes Deus faz com a nação brasileira muitas vezes. Quando está tudo confortável, quando está tudo bem, Deus nos incentiva a voar. Só que a gente não quer. Para, né? No ninho é muito mais confortável. A gente tem comida, é quentinho, a gente tem liberdade, a gente pode vestir uma camisa chamada Jesus, a gente pode andar com a Bíblia debaixo do braço, a gente pode distribuir cestas básicas em nome da igreja, a gente pode fazer tudo isso. Aí de repente, Deus quer que a gente voe mais alto, só que a gente está com medo, então Deus começa a mostrar ao nosso redor: ei, olha só o que eu tenho para ti, olha só como é bom voar, olha só como é interessante, olha só, tem lugares mais altos que eu quero te levar, tem ambientes mais altos que eu quero te mostrar, olha só, tu pode ter alimento mais sólido, tu pode ter algo mais profundo, vem aqui comigo. Não, no ninho é confortável. Aí de repente Deus nos coloca na beira do ninho, sabe aquela provação e aquela tentação que muitas vezes vem para você, que Deus começa a te impulsionar para que você busque mais, para que você ore mais, e você fala assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo com o meu casamento, pastor, eu não sei o que está acontecendo com meus filhos, pastor, eu não sei o que está acontecendo com a minha situação financeira. É Deus te colocando na beira do ninho, para que você tenha coragem de voar, para que você consiga ir para lugares mais altos. Só que sabe o que a gente faz? Não, a gente volta para o ninho. É mais confortável dentro do ninho. Aí Deus usa a sua estratégia maior. Tá bom, então. Aí Deus começa a tirar as plumagens. Aí Deus começa a tirar as penas. Aí Deus começa a tirar as folhas. E aquilo vai apertando. E aquilo vai doendo. Mas é quando finalmente a gente aprende a voar. Amém? Que nós possamos entender aonde Deus está nos levando, que a gente venha entender aquilo que Deus está fazendo. Muitas vezes a gente até fala: por que voar? Por que ampliar o lugar da minha habitação? O meu lugar está garantido, eu cheguei aqui primeiro. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, como diz o hino, né? Eu já estava aqui desde sempre. Por que eu vou ter que ampliar agora? Não. Aqui está quentinho, aqui está confortável. Se chove eu tenho um telhado. Eu não preciso me preocupar com isso. Para que mexer na tenda? As cadeiras estão tudo confortáveis. A gente tem uma iluminação bacana. Tudo certinho. Para que mexer na tenda? Porque às vezes é um impulso que Deus está nos dando. Aí eu pergunto para você: o que tem te bloqueado de ampliar a tua tenda? O que tem te bloqueado para estender a habitação onde Deus te colocou? Sabe, eu uso o exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela não suporta mexer na casa dela. E talvez você é igual a ela. Não suporta a construção. Porque construção, ele é muito bonito quando está concluído. Agora, principalmente, é mais fácil, Pedro, me corrija se eu estou errado, mas é mais fácil construir uma casa do zero do que reformar uma velha. Porque às vezes a estrutura não está boa, às vezes a gente tem que fazer muita obra, é complicado mexer. E principalmente quando você mora na casa, às vezes tem que sair do quarto, tem que dormir na cozinha. Alguém já vivenciou isso? Tem que se deslocar, se chove, pinga dentro da casa. Então tem pessoas
que o fato de pensar em construção gera terror. Para que eu vou mexer agora? Para que eu vou me mexer? Para que eu vou me manifestar? Para que eu vou fazer se está tudo tão certinho? Por que eu vou ter que fazer alguma coisa? Para que eu tenho que aparecer agora? Se eu estou tranquilo aqui onde eu estou, o lugar da minha habitação é tão bom. E percebam que quando eu estou falando de construção, amado, não é algo físico, mas é algo em Deus, que Deus está construindo em você como pessoa, que Deus está construindo em nós como igreja local, e que Deus está construindo como a instituição igreja na nação brasileira. Tenham essa maturidade de entender isso. Às vezes nós estamos tão acomodados, que a gente não quer se movimentar em Deus, a gente não quer fazer. A gente tem uma preguiça espiritual. Uma preguiça espiritual de pesquisar qual é a melhor pessoa para votar. É mais fácil pegar o santinho daquele outro lá que já está pronto. Já está pronto, não, se que ele vai votar está certo. A gente tem preguiça espiritual de orar. Por que eu vou orar se tem gente que ora por mim? Eu oro no domingo. A gente tem preguiça espiritual de ler a palavra. E isso é uma vergonha nacional. A nossa igreja, a nossa nação, agora eu não falo nem de instituição, igreja. O brasileiro, ele tem preguiça de ler qualquer coisa. É comprovado. Hoje, se tu estudar um pouquinho de marketing, o pastor Jean estudou, a Simone também estuda isso. O conselho que eles mais dão para pessoas que estão divulgando a sua marca no Instagram é não escrever texto grande. Por quê? Porque ninguém lê. Por que o TikTok ganhou tanta fama, o Reels ganhou tanta fama? Porque é rápido. A pessoa vê ali, em questão de alguns segundos já passa. Nós não gostamos de ler, nós não gostamos de pesquisar, nós não gostamos de buscar. A gente acha bonito dizer para os outros. Tem gente que até tem uma biblioteca linda pegando poeira. Eu era uma dessas pessoas. Eu tinha uma biblioteca linda pegando poeira. Até que na pandemia Deus me chacoalhou. Quantos livros tu lê por ano, Éder? Esse Espírito Santo falando para mim. Ah, Deus, 2. E o pior é que eu era arrogante, Juninho. Era arrogante eu. Eu lia 2 livros por ano. Quando não era 1,5. Eu disse, Deus, misericórdia, Senhor. Daí Deus me pressionou. E eu não compro o livro, estou lendo todos os livros que eu já tinha. Nós precisamos aprender a ler. Nós precisamos ter fome da palavra. Ah, pastor, mas a literatura é difícil. Gente, hoje tem versão, até de Nárnia, como diz o pastor. Hoje tem versão assim, ó, simples, para que você entenda a palavra de Deus. Para que você tenha fome da palavra de Deus. Você não consegue ler muito, lê um capítulo por dia, mas leia a palavra de Deus. Um capítulo é grande, lê um versículo por dia, mas leia a palavra de Deus. Isso tem que se tornar hábito. Um hábito, para que ele se forme em você, ele precisa acontecer no mínimo 3 meses. Sabe por que você escova os dentes todo dia, amém, irmãos? Porque você criou o hábito. É normal. Sabe por que você acorda antes do seu despertador? Porque você criou um hábito. É normal. Sabe por que você almoça sempre no mesmo horário? Hábito, é normal. Quando você ler a palavra de Deus, quando você orar, quando você ter isso como parte da sua vida, como parte da mesma forma que você respira, isso vai se tornar um hábito para você também. E todos nós estamos no caminho. Eu tive que aprender a ter hábito de ler a palavra de Deus. Eu não tinha o hábito de ler a Bíblia.
Agora a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo que ampliar, eu entendi o quê? Que Deus queria me levar para outro ambiente, Deus queria movimentar algumas coisas na minha vida, só que para isso era só a águia passando com a carniça ao redor, mas para isso eu precisava me movimentar, eu precisava sair do ninho. Quantas coisas Deus tem falado para você, mostrando, ei, olha só o que eu tenho para ti, olha só o que eu quero te fazer contigo. Só que se você não se movimentar para isso, vai continuar sempre no mesmo lugar. Não tenha medo da bagunça. Não tenha medo da bagunça. A bagunça é necessária. Eu lembro que uma das coisas que nós mais falávamos quando nós começamos o trabalho com célula, o pastor Jean vai lembrar, é que nós chegávamos para o pastor e falava assim: pastor, eu não sabia que tinha tanto pecado. A gente começou a se assustar, porque a gente sentou e começou a falar com as pessoas. A gente começou a abrir o coração para os irmãos, a gente começou a revelar quem nós éramos. Por quê? Porque a bagunça precisa ser jogada para fora. O entulho precisa ser organizado, para que a construção se torne firme. E muitas vezes a gente, eu não sei se você já fez isso, você começa assim: não, eu só vou arrumar esse azulejo do banheiro. E daí você mexe no azulejo do banheiro e de repente você vê que tem uma infiltração. Aí você abre a infiltração, você vê que tem outra coisa, e você vai vendo e de repente as coisas vão sendo mostradas que estava oculto atrás daquele azulejo, que não apareciam, que estava ocorrendo vazamento lá na torneira. Entenderam o que eu estou falando, amados? Às vezes a gente está tendo vazamento, às vezes a gente não está tendo o fluxo de água que a gente precisa ter, porque tem algo escondido atrás do azulejo, porque tem uma infiltração atrás do azulejo, mas para isso a gente precisa quebrar aquele azulejo. Na nossa vida é a mesma coisa. Deus, por que eu não consigo fluir mais? Deus, por que eu não consigo manifestar mais? Deus, por que eu não consigo curar as pessoas? Por que eu não consigo libertar, Senhor, as pessoas? Por que eu não consigo fazer mais coisas em Ti? Ei, talvez tenha infiltração atrás do azulejo. E essa infiltração às vezes não é um pecado, amados. Às vezes é uma falha que você está cometendo, simplesmente por estar se abstendo de algumas coisas que você deveria estar fazendo. Falar de Jesus para quem você deveria estar falando, ou simplesmente se reposicionar no lugar onde Deus te colocou, que essa é a parte mais difícil. Às vezes a gente quer algo em Deus. Deus, eu quero porque eu quero, porque eu quero. Eu quero isso porque eu admiro aquela pessoa, então eu quero aquilo que aquela pessoa carrega. Só que às vezes Deus não me chamou para ser aquela pessoa, Deus chamou aquela pessoa para ser aquela pessoa. Pastor Jean falou aqui do livro da Viviane Martinello, e no culto de homens, acho que foi de homens que o pastor falou, no culto de casais, a gente vê quantos pastores estão tentando transformar a sua esposa numa Viviane Martinello, sendo que Deus não chamou elas para ser Viviane Martinello. Às vezes Deus chamou ela para um outro lugar, às vezes só para cuidar dos teus filhos e fazer com que eles tenham um coração segundo o coração de Deus. E amém. Ou às vezes até algo maior do que a Viviane Martinello, e às vezes você quer colocar ela numa caixinha, pressionar ela. No texto que nós estamos lendo, peço para a Angélica colocar ali de novo, Isaías 54. A gente vê 5 verbos no modo imperativo. Ele é professor, ele fala no modo imperativo. Não se iluda, amado, eu sou professor de geografia. Eu fui pesquisar o que é isso primeiro, para estar fazendo grau aqui para vocês hoje, tá? Porque eu não entendo nada disso. Se tem algum professor de português aí no meio, me perdoe. 4 verbos no modo imperativo. O que é um verbo no modo imperativo? Ele é um verbo que mostra ordenança. Então a gente tem 5 verbos mostrando ordenança do Senhor, e eu quero trabalhar com vocês esses 5 verbos para que a gente entenda. O primeiro que está ali
Versículo 2. É o amplia. Amplia. Ampliar é um verbo. Ampliar nos mostra acerca de desenvolver, através da nossa visão, sonhos maiores. Então a primeira coisa que Deus nos faz é entender que nós devemos ter uma visão além daquilo que a gente está vendo. Então, eu peço que você imagine aqui na sua mente, trabalhe comigo aí na sua unção de criatividade, uma tenda de circo. Todo mundo aqui já viu uma tenda de circo, né? Então imagine que você está dentro dessa tenda de circo, porém, dentro dessa tenda está muito apertado. E agora você, como gerente dessa tenda, que se chama vida, essa tenda que se chama vida, ela precisa ampliar o lugar, porque ela está muito apertada. Ela já não está mais no lugar onde Deus quer. Então a primeira coisa que você deve fazer é ampliar. E esse ampliar precisa de organização. E tem muita gente que já engalha o pé aí, que não é organizado. Quando a gente quer construir uma casa muito grande, com vários aposentos, com vários cômodos, o ideal é que a gente contrate um engenheiro. O engenheiro, ele vai, através de medidas matemáticas, te mostrar o tamanho exato que a tua casa vai caber naquele terreno. Amém? Quantos já viram a planta de uma casa? Então ele vai mostrar, você quer o seu quarto maior? Então a gente pode fazer essa medida, depois a gente vai fazer essa medida, e ela tem que ser proporcional. Uma das coisas, eu lembro que quando a gente foi construir a nossa casa, junto com o Carlos Gibran, o Gibran tá aí? Vou fazer propaganda para ele, depois eu peço 10%. Eu lembro que eu falei uma coisa pro Gibran, eu disse: Gibran, pode ter banheiro, mas não pode faltar o meu escritório. Eu queria, porque queria, era um sonho de criança. Desde quando eu morava com a minha mãe, eu queria um meu quadradinho lá, onde eu... Mas assim, podia ser qualquer coisinha. Só que no começo o escritório não estava encaixando. E daí eu lembro que a minha esposa, ela queria uma área de serviço. Cada um com seus sonhos, né, irmãos? Que ela não esteja me escutando lá embaixo. Ela queria uma área de serviço. E daí a gente botou a área de serviço. Eu disse assim: Gibran, pode ser até do tamanho da área de serviço, que era só um corredor, que a minha mesa se encaixa ali. Só porque, para ampliar aquela planta, eu não podia simplesmente pegar e puxar um corredor. Ele tinha que ser proporcional. Então toda a medição da casa ia aumentar. E isso me chamou a atenção, porque não foi simplesmente eu, que não entendo nada, puxo uma parede aqui, levanto, boto o telhado, é tão simples. Para que complicar, né? Não, mas não é assim, porque a casa ela vai abrir, o projeto ele é aberto. E isso é uma organização. Por quê? Se eu simplesmente levanto uma parede lá, sem entender a estrutura da casa, aquela parede pode começar a rachar e pode até começar a cair, porque eu simplesmente levantei uma parede fora de contexto lá. E às vezes na nossa vida, muitas coisas estão ruindo, porque nós estamos fora do contexto, porque nós não estamos no lugar certo, nós não ampliamos no tempo certo, nós não ampliamos da forma certa, simplesmente porque a gente quis crescer mais do que o nosso planejamento. Então o primeiro, amplia. O segundo, estende. Estender. Eu só consigo, lembra lá da dona de circo? Eu só consigo estender, ampliar e estender se eu tenho um terreno que é proporcional à minha tenda. Eu não consigo ampliar uma tenda maior do que o meu terreno. Estão entendendo onde eu quero chegar? E quando eu falo sobre isso,
Fala de eu entender que eu tenho que ter uma base. Eu tenho que pertencer a um lugar. Eu só consegui comprar a minha casa porque eu assinei o contrato do terreno antes. Eu não consigo construir uma casa num terreno que não é meu. Então, se eu quero ampliar o lugar da minha habitação, se eu quero ampliar as coisas que Deus tem feito na minha vida, eu preciso entender que eu preciso pertencer a um lugar. Eu preciso ter um ambiente onde eu possa estender esse lugar, onde eu possa estender a minha tenda. Se não tiver esse lugar, eu não consigo. E às vezes esse lugar é o quê? É uma bênção liberada dos meus pais, das minhas autoridades, das pessoas que Deus confiou para mim. Eu não posso ampliar e estender uma lona muito grande se eu não tenho um lugar para colocar, uma base firme. O terceiro verbo, impedir. Impedir fala de resistir o crescimento do Senhor. Quando a gente começa a achar que a gente não é capaz. Lembra lá da nossa imaginação? A gente está dentro da tenda. De repente a gente até amplia. Eu acho que eu vou botar minha tenda até lá. Vou demarcar aquilo ali como lugar onde vai ser minha tenda. Eu vou ampliar. A gente até tem uma base. Eu vou estender sobre toda essa região. Eu vou estender sobre Araranguá, o que Deus tem para mim. Eu vou estender sobre o estado, o que Deus tem para mim. Eu vou estender sobre a nação brasileira, o que Deus tem para mim. Aí de repente eu olho. Vai dar um trabalhão. Ei, estender a minha lona sobre a nação brasileira vai dar muito trabalho. Ei, estender a minha lona sobre a cidade de Araranguá vai dar muito trabalho. Acho que meu lugar aqui é no meu bairrinho, né? Vou ficar no meu bairrinho. Porque dá muito trabalho. Recebe mais críticas. Recebe mais elogios. São poucos os que ajudam. Mas a ordenança ali é o quê? Não impeças. Não impeças. Muito pelo contrário, daí ele vai falar outro verbo: alonga as tuas cordas. A corda é que vai dar a firmeza da minha tenda. Quanto mais esticada a minha corda estiver, mais firme a minha tenda vai ficar, amém? Então ali, o mandamento de Deus é que eu alongue bem as minhas cordas. Como é que eu vou fazer isso? Alongar bem a minha oração, alongar bem a minha leitura da palavra, alongar bem os meus jejuns, fazer aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Quanto mais firme tiver as minhas cordas, mais alto eu posso estender as minhas tendas. E o último verbo é firmar. Firma bem as tuas estacas. Imagine você agora, ampliando a sua tenda, puxando bem aquela corda. E para isso você precisa tirar aquele marco que estava antes. Porque a tua tenda estava num lugar e você vai precisar tirar aquela estaca para colocar ela num lugar maior agora. E o que me chama a atenção é que Provérbios capítulo 22, versículo 28 diz assim: não remova os marcos antigos que puseram os teus pais. Muitas vezes a gente, quando tira a estaca, e a estaca muitas vezes pode ser algo que nos feriu, pode ser algo que nos machucou. Sabe o que a gente quer fazer bem rápido? Tapar aquele buraco ali. Eu nunca mais quero ver isso daqui. Agora eu vou aqui, ó. Agora a minha tenda é grande. Agora eu vou ampliar a minha tenda. Ei, aquele marco ali, ele vai servir para que você não esqueça de onde você saiu. Aquele marco ali vai te lembrar sempre de onde Deus te tirou.
e aonde Deus está te colocando. E olha só, a Bíblia fala que tu tem que firmar bem as tuas estacas. Bate com vontade, porém, não faz fundição. Não é para você colocar ferro ali. Não é para você fazer concreto ali. Porque mais cedo ou mais tarde, se você for como filho dos profetas, mais cedo ou mais tarde, você ampliou a sua tenda. E Deus vai começar a te pedir, te mostrar de novo, que é mais uma vez a hora de ampliar para outro lugar. Talvez você estava num ambiente e Deus começou a se manifestar em você. Você percebeu que você ampliou a sua tenda, sem perceber que você estava ampliando. Só que agora você tem um entendimento e você vê que Deus está mais uma vez nos chamando a ampliar a tenda. Mais uma vez Deus está nos chamando para ampliar o lugar da nossa habitação. Mais uma vez Deus está nos chamando para nós sairmos da zona de conforto e ampliar, firmar bem as nossas cordas, firmar bem as nossas estacas e nos posicionar onde Deus quer nos colocar. E assim nós possamos ir para o versículo 4. Coloca para nós aí, Angélica, o versículo 4. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não sofrerás afrontas. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Opróbrio significa humilhação. Não te envergonhes, não temas. É tempo de nós ampliarmos as nossas estacas. Mas para que a gente possa terminar, eu quero que você pense comigo. Deus está ampliando as nossas tendas nessa noite, amém? Como pessoa, no indivíduo, como igreja local, como nação brasileira, Deus está ampliando as nossas tendas. Só que não é tempo mais de nós ficarmos olhando para a tenda do vizinho, para a tenda do nosso irmão. A tenda dele é tão maior do que a minha. Não, honra ao Senhor com a tenda que Ele te deu. Se apegue na visão que Deus te deu, mesmo que o mundo diga ao contrário. Deus te liberou algo. Se apegue a isso. Não abra mão daquilo que Deus te falou. Ei, esteja sensível a alargar sempre que estiver apertado. Se está incomodando, pastor, está doendo, talvez seja o momento de sair do ninho. Talvez seja o momento de alargar as tendas. Está apertado, amplie as tendas. E só assim a gente consegue viver aquilo que o Senhor tem para nos liberar nessa noite. Gostaria que você se colocasse de pé. Nós temos um segundo turno: Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. E em Santa Catarina é o Décio e Jorginho Melo. Amém? Então nós temos mais um momento de oração. Deus nos deu mais uma oportunidade, amém? Que essa palavra nos gere, não vou dizer um incômodo, mas nos gere mais vontade, nos gere mais anseio, para que a gente possa nos posicionar em Deus, para que a gente entenda aonde Deus quer nos posicionar, aonde Deus quer nos colocar, aonde Deus quer nos levantar. Mas você fala para mim assim, pastor, mas eu sou tão tímido. Ei, o levantar de Deus não é só para o microfone, amado. O levantar de Deus é uma educação materna, paterna. O levantar de Deus é ser um bom profissional. O levantar de Deus é falar de Jesus àqueles que precisam. É ajudar o órfão, a viúva. É trabalhar a justiça social. Porque muitas vezes a gente está pedindo para que os governantes façam aquilo que é para nós fazermos.
a gente tem que se levantar também nisso. Talvez, se existe fome no Brasil, a responsabilidade não seja do presidente. A culpa é do diabo, mas a responsabilidade é nossa. Porque nós não devemos mais aceitar pessoas passando fome do nosso lado. Pessoas desempregadas do nosso lado, nós não podemos mais aceitar. Ah, pastor, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho empresa. Ore para que as empresas sejam atraídas para Araranguá. Ore para que Deus atraia investimentos para a nossa cidade, para que gere mais emprego, para que gere mais renda. É tempo da gente se levantar e ampliar as nossas tendas. Queria que você curvasse a sua cabeça. E nesse primeiro momento, que você começasse a ter sensibilidade aí no seu coração. Dissesse assim: Espírito Santo, hoje eu entendo por que machuca tanto. Espírito Santo, hoje eu entendo por que dói tanto. É que tu tens me incentivado a alçar voos maiores. Tu tens me incentivado a voar, Espírito Santo.